Estamos de volta com o Tira Dúvidas sobre didática, neste último bloco com os professores Adelina Azevedo e Rauston Mota. Professora Adelina, tá joia? Tudo bem. Bom, qual foi seu tema hoje? O assunto da aula hoje foi técnicas de elaboração de itens, como elaborar uma prova de qualidade. Ok, então vamos às perguntas. Primeira pergunta para a professora Adelina. Professora, esse item apresenta 2 textos como suporte. Isso é correto? Aí temos a figura. Bom, então vamos verificar o seguinte. A habilidade é reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema. É recomendado, a pergunta é recomendável que você use um texto, né, que é o pretexto, que não pode ser um pretexto, ele traz as informações necessárias para a pessoa responder a questão. E, no entanto, aqui tem 2 textos, mas nesse caso está correto esses 2 textos, uma vez que a habilidade a ser avaliada é reconhecer posições distintas entre 2 ou mais opiniões relativas. Então, nesse caso, está correto sim o uso dos 2 textos, porque um está apresentando uma outra opinião, o outro está apresentando uma outra opinião. E com relação ao gabarito, né, às alternativas, também estão corretas, estão seguindo uma ordem, uma ordem crescente de tamanho, né, são plausíveis, porque perceba-se que o texto está falando sobre a criação segundo os índios Macuxis e a criação segundo os negros Nagôs. Então, não li os textos, mas dá para ver que qualquer uma dessas alternativas aqui, ó, tirando do gabarito que está correto, as outras todas são plausíveis. É possível ser resposta de uma pessoa que não conhece a questão. E essas 2 informações também elas poderiam vir num texto só, mas aí já é para um nível mais avançado do conhecimento, para o aluno conseguir ler um único texto e perceber 2 fatos contrários, opiniões contrárias. Ok, obrigado, professora. Agora, professor Rauston, planejar é questionar e definir o que ensinar e por quais motivos. Como justificar essa afirmação? Olá. Bom, vamos pensar primeiro a pergunta. Planejar é questionar. Então, o planejamento em si, ele é uma reflexão constante. Já é um questionamento do que ensinar, por que ensinar e como ensinar. Depois nós temos de definir. Definir é fazer escolhas. O seu plano de aula, ele participa de um grande projeto, que começa com a BNCC, depois com o currículo de Minas Gerais, o referência, e depois o PPP, que é o Plano Político-Pedagógico da escola, que cria para ela uma identidade. O seu plano de aula tem que contemplar tudo isso, né? Competências e habilidades. Então, vamos lá. Como que eu justifico essa afirmação? Primeira coisa, questionar o que ensinar e por quais motivos. Veja bem, da mesma forma que para o nosso aluno aprender é um desafio, ensinar também é um desafio. Porque conhecimento, informação é o que mais há no mundo hoje em dia. Agora, ser capaz de selecionar aquilo que vai ser ensinado, como vai ser ensinado, com qual objetivo, essa sim, principal tarefa do professor e da professora. Eu trouxe um livro aqui, do Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita. É um livro fantástico. E há um trecho que eu quero ler para você. Capítulo 2, ele começa assim. A primeira finalidade do ensino foi formulada por Montaigne. Mais vale uma cabeça bem feita que bem cheia. Ou seja, não é soterrar o aluno com informações e conhecimentos. Não. Aquilo foi dito antes. Esta realidade desta escola, desta turma e deste aluno, qual é? É fazer uma sondagem inicial. Exemplo, a minha área, língua portuguesa. Veja bem, eu não posso começar com análise sintática se o aluno não sabe diferenciar adjetivo e advérbio. Então, primeiramente, que ele conheça as classes de palavras. Aí eu posso
questionar e definir o que ensinar. E por quais motivos? Ora, esse é o mais fácil. O principal motivo nosso em sala de aula é propiciar ao aluno o seu completo desenvolvimento, seja falando, seja escrevendo ou se expressando dentro da área de linguagem. E é importante pensar numa coisa também. Todas as áreas do conhecimento têm uma linguagem. Então é possível sim trabalhar linguagem, não só a língua portuguesa, porque fica parecendo assim, aprender a ler, a pensar, a comparar, a definir, é só a língua portuguesa. Não. Se cada área do conhecimento possui a sua linguagem, naquela linguagem, naquela área do conhecimento, é possível também desenvolver aquela habilidade que também é desenvolvida na língua portuguesa. Agora, professora Adelina, você recomendaria esse tipo de questão? Aí nós temos aqui a questão na tela. Bom, a questão, a primeira habilidade, que é identificar as ações de atenção prestada à pessoa pelo Sistema Único de Saúde. Essa questão, ela não é recomendada, porque cadê o texto, né? Cadê o suporte para responder essa questão? Não tem. Ela já é uma questão que já parte direto para o comando, né? Ela já começa com o comando da questão, né? O Sistema Único de Saúde tem como objetivo atender as pessoas por intermédio das ações. O português está correto, né? Letra minúscula aí, porque é uma questão de múltipla escolha mais completiva. Mas não é recomendável esse tipo de questão, porque ela vai exigir memorização apenas. Então, uma coisa essa questão, o defeito que ela teria, grave, não tem o texto de suporte, não tem o suporte. Ela já parte do comando. Depois, ela é um tipo de questão que traz muito, puxa para a memorização. E sem falar que destoa, né? Recuperação de promoção, começa com promoção, aí vem recuperação. Na hora do respondente fazer a análise, qual o risco dessa que está diferente chamar mais a atenção dele. Ok, professora. Bom, professor Houston, de que maneira o plano de ensino norteia o processo de ensino-aprendizagem? Ok. Olha que interessante, nós acabamos de ver a professora Adelina falando sobre uma questão, o SUS. É importante pensar na formulação daquela questão. Primeiro, parte do pressuposto de que o aluno tem um conhecimento prévio do que seja o SUS. Infelizmente, nem todos conhecem a sua função. Então, cabe aí falar da importância de um texto de apoio. Segunda coisa, a palavrinha promoção ali, ela pode ter vários significados, dependendo do seu contexto. O aluno pode se equivocar ali, na questão que promoção é essa? É promoção de preço? É uma oferta? Promover, ali tem outro significado, nós bem sabemos, né? É fazer algo acontecer, fazer algo cumprir o seu papel. Então ele pode não perceber isso também. O que tem a ver com a pergunta que foi feita? Tudo. Porque o plano de ensino ele vai nortear o ensino e aprendizagem na medida em que os conhecimentos estão construídos juntos. A palavra complexo vem de complexos, significa tecido junto, na sua etimologia. O que é tecido junto? Que não foi desmembrado, faz parte de um todo. Aí eu trouxe um outro livro aqui, da Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Vou ler um pequeno trecho desse livro para você, porque ele é importante demais. Ele fala de uma coisa que hoje começa a acontecer na prática. Como a nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e não a unir os conhecimentos, o conjunto deles constitui uma quebra-cabeças ininteligível. Ou seja, o conhecimento da área de saúde não pode estar desmembrado do conhecimento linguístico, nem da matemática, nem da história, nem da geografia, nem da artes. Pare e pensa comigo. Se é feita uma questão da área de linguagem com uma charge, ou então com um outdoor, ou um cartaz, falando sobre o SUS, tem a linguagem verbal e não verbal. Esse plano de ensino vai trazer quais metodologias,
quais conhecimentos, quais conteúdos que vão dar condições para o aluno aprender a ler aquele documento, interpretar com clareza e precisão aquela questão. Então, tudo isso é importante para toda a equipe e professores, não só para o de língua portuguesa. E aí eu vou completar a fala do professor Houston. É o seguinte, o ato de avaliar, ele também é um momento de ensinar. Então, naquela questão, poderia ter um texto que dali, de onde o menino ou o respondente que não tivesse conhecimento sobre o SUS, saísse dali com essa informação. Então, ainda que ele não soubesse qual é o gabarito, mas ele poderia sair dali sabendo o que é o SUS e que ele tem 3 ações básicas, para depois ele procurar que ações são essas. Então, o momento de avaliar é também um momento de ensinar. Com certeza. Agora, professor Houston, fale um pouco, aliás não, professora Adelina, perdão, fale um pouco sobre taxonomia de Bloom. Olha, para falar sobre taxonomia de Bloom, seria necessário pelo menos umas 2 aulas, porque o assunto é muito interessante. Mas de maneira resumida, né? Taxonomia de Bloom é um estudo de hierarquia de objetos educacionais, construído em 1970 e revisado em 1990, né? Com a revisão de 1990, eu até trouxe a anotação aqui, porque talvez pudesse surgir. Com a revisão de 1990, ela foi desmembrada em 2 dimensões. Saber o quê, né, que está ligado à dimensão do pensamento, né, do conhecimento, e saber como, que está ligada à resolução dos problemas. Aí, de uma maneira simples, a taxonomia de Bloom, ela fala da hierarquia em termos de operação mental que o aluno vai seguindo para ele poder desenvolver o conhecimento, a aprendizagem. Aí eu vou retomar a fala também do professor, quando ele fala, para eu ensinar gramática, eu preciso que o aluno saiba, você usou essa expressão antes, né? Conheça palavras, essas coisas. Então, de acordo com a taxonomia de Bloom, as operações cognitivas, operações mentais, né? Hierarquicamente falando, é primeiro lembrar, que está ligado à memória. Aí tem os verbos, assinalar, caracterizar, listar, identificar. Entender, que já é uma outra operação cognitiva mais complexa. Depois, aplicar. Você precisa primeiro lembrar, conhecer, identificar, entender, compreender, para depois você conseguir aplicar. Depois do aplicar, o analisar, que é você pegar o todo, né, e dividir em partes. Depois, a próxima operação cognitiva, avaliar. E por fim, criar. Né? E aí tem a tabela com os verbos adequados, que aí você tem que ver qual nível, qual operação cognitiva que você quer que o aluno esteja com capacidade para resolver aquela habilidade. Bom, professor Houston, por que as habilidades socioemocionais não podem ficar de fora de um planejamento? Sim. É interessante pensar que as sociedades, elas são transformadas de tempos em tempos. E com a nossa atual não é diferente. Então, houve uma época em que, assim, era muito mais fácil lidar com o conhecimento, porque era apenas conteudista. Mas, dada a complexidade do mundo de hoje, ser apenas conhecer sobre conteúdos escolares é muito pouco. Então, é preciso transformar o nosso aluno, né, levá-lo a pensar na sua relação com o outro. Por isso é tão importante falar sobre educação emocional. Neste livro aqui, que todo mundo conhece, já viu falar ou já leu, do Daniel Goleman, né? Inteligência emocional. Ele fala aqui que é preciso transformar o nosso aluno e não deixá-lo se tornar um analfabeto emocional. O que é um analfabeto emocional? É uma pessoa que vai brincar com alguém, por exemplo, e causa um mal. Faz a piada de mau gosto, né? Fere com as palavras ou com o gesto. Quer dizer, não sabe escutar, não tem empatia, não sabe se colocar no lugar do outro,
no bloco anterior falamos sobre a questão do ser protagonista. Quer dizer, ele fica esperando alguém dizer para ele fazer alguma coisa. Quer dizer, ele não tem iniciativa própria, né? Quer dizer, ele não tem a liberdade para agir, nem a iniciativa, nem a vontade de agir. Eu lembro uma frase, um verso da Adélia Prado, ela fala assim, não quero a faca nem o queijo, eu quero a fome. Ou seja, é importante despertar do nosso aluno a vontade de querer saber mais, aprender mais e ser a pessoa melhor a cada momento. Então, não é apenas o conhecimento científico e conteudista. Então, é importante, no seu planejamento, inserir algum momento, vários momentos em que essas habilidades vão sobressair. Elas vão estar na entrelinha da sua atividade, da sua aula, mas o aluno precisa sentir, vivenciar. Pode ser um trecho de um filme que você vai usar, pode ser um poema, um conto, um trecho de um romance, e levar essa reflexão para a sala de aula. E essa reflexão tem que extrapolar a sala de aula e alcançar a sociedade. Agora, professora Adelina, como um pedagogo, especialista da educação, faz para avaliar a qualidade de uma prova e suas questões se ele não domina o conteúdo da prova? Bom, primeiro que é técnica, né? O pedagogo, ele consegue ver, existe um checklist de questões para fazer revisão de questão, que na minha aula eu trouxe, né? A maioria dos professores, a gente não criar questão, é um negócio muito bom e gostoso, mas que a gente vai aprendendo, é uma habilidade que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai desenvolvendo. Então, quando você cria, quem gosta de criar questão e desenvolve a habilidade de criar questão, ele está tomando café da manhã em casa, vê uma coisa, fala, olha, isso dá uma boa questão para aluno. E assim vai. E aí a gente leva para os colegas na escola, testa, e agora, o pedagogo, ele não vai criar a questão, mas ele vê os padrões básicos que uma questão precisa, então ele deve ter com ele um checklist de como avaliar a qualidade técnica, pedagógica de uma questão e de língua portuguesa, isso aí ele dá conta. Agora, quando se trata do conteúdo do professor específico, um pedagogo vai analisar uma questão do conteúdo de química. Ele pode olhar com relação ao texto, ao suporte, se está adequado, às alternativas, ao enunciado, se está adequado, se a questão está adequada à habilidade que está sendo avaliada, se os distratores são plausíveis, isso ele consegue avaliar, se a extensão das questões, né, se em termos de semântica, de tamanho, se as alternativas estão corretas, se o português está correto. Então, isso ele consegue... Se aquela questão, o tamanho daquela questão está adequado para a faixa etária que ela vai ser usada, então isso o pedagogo consegue avaliar, sim, com muita tranquilidade. Bom, professor Houston, como explicar a relação entre plano de ensino e plano de aula? Sim, o plano de ensino é um programa maior. O plano de aula é algo menor em termos de quantidade. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você vai se casar no ano que vem, daqui a um ano. Você decide o casamento, você vai falar o dia, o horário e o local. Pronto, algo maior. Os pormenores, os detalhes. Quem vai estar nesse seu casamento, os convidados, quantos convites. Na festa, quem vai para a festa, quer dizer, vai ter bebida alcoólica ou não. Vai ter cerveja, você vai ter refrigerante, vai ter salgado, que tipo de salgado, você vai ter doce. Aquele plano, vamos dizer assim, aquele plano seu vai ser mais detalhado. Então, o plano de ensino, na verdade, ele contempla as etapas e os trimestres. E o plano de aula, ele já fala, uma aula pode ser 1, 2, 3 aulas, com quais objetivos e quais conteúdos também vão participar daquelas aulas. Não só o seu conteúdo, mas também outras disciplinas. Agora, professora Adelina, o que é matriz curricular? Completa o que o professor falou, porque, na verdade, a matriz curricular, ela é o início e o final de um processo educativo. Porque na matriz, a Secretaria de Educação tem no site da Escola de Formação os planos de ensino, os planos de curso de cada uma disciplina. No plano de curso já traz os objetos educacionais e as habilidades. Né? Então, ali você já tem uma matriz,
né? Então, ali tem as habilidades que você vai desenvolver ao longo do ano, usando com tal objeto de conhecimento. Partindo dali, você chega no plano de aula, né, professor? Sim. Então, o nosso plano de aula é feito em cima da nossa matriz curricular, as nossas provas são feitas em cima da matriz, e assim a gente fecha. Então, eu recomendo muito a todos os professores. Quando você for trabalhar, fazer seu plano de aula, nunca vá para a aula sem registrar seu plano, sem registrar pelo menos qual objeto do conhecimento e qual habilidade você quer desenvolver. E não deixe de falar para os alunos qual habilidade você está trabalhando. Porque quando chegar no final da etapa que você for elaborar uma prova, é só você voltar no plano de curso e ir pegando as habilidades e já ir catando as questões. E quando você fala com o aluno, o que eu preciso saber para a prova, professor? Você já vai lá, ó, a habilidade tal, trabalhada tal dia, habilidade tal, trabalhada em tal dia. Que é melhor falar tal matéria. Bom, numa matéria eu posso ler um texto e aprender um tanto de coisa, mas você só quer uma habilidade só. Ok, bom, Tira Dúvidas sobre Didática está terminando. E se ficou alguma dúvida com as aulas de hoje, baixe o aplicativo Conexão Escola 2.0 e envie a sua pergunta. O app é gratuito e não consome os dados da sua internet. E para mais informações sobre os novos conteúdos do Se Liga na Educação, você pode acessar o site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, você pode assistir também às nossas aulas quantas vezes quiser nas nossas plataformas digitais. E eu agradeço, professora Adelina, professor Halston, pela participação aqui hoje. Eu agradeço, obrigado. Nós que agradecemos. E eu agradeço também ao nosso intérprete e agradeço principalmente a sua companhia. Para você um grande abraço e até mais.